A minha palavra é de gratidão a Deus pela vida dos pais. O meu propósito é trazer à sua memória esclarecida a importância da paternidade, das missões nobres que Deus concedeu ao homem. Possivelmente, a paternidade é uma das mais nobres, se não a mais nobre. Não adianta o homem auferir vantagens, conquistar vitórias esplêndidas, reunir um acervo financeiro robusto, conquistar medalhas de honra ou mérito e levantar troféus das conquistas as mais solenes e célebres, se ele sofre uma derrota acachapante dentro de casa. A paternidade é certamente uma missão não fácil. Talvez é mais fácil ser um herói fora dos portões do que ser respeitado dentro dos muros. Talvez é mais fácil conquistar batalhas do que conquistar o coração dos filhos. Talvez é mais fácil influenciar pessoas estranhas do que imprimir respeito, admiração, reverência e obediência no coração dos filhos. Homens célebres na história que granjearam fama e sucesso sofreram derrotas tristes dentro de casa. Homens que foram aplaudidos por multidões não tiveram o mesmo eco de admiração dentro do lar. Talvez a Bíblia nos ajude a compreender isso do ponto de vista de exemplos. E eu quero trazer aqui pelo menos 3 exemplos bíblicos. O primeiro deles é Samuel, o último juiz de Israel e o maior deles, homem probo, íntegro, de vida ilibada, de conduta irrepreensível, que governou o seu povo da sua juventude à sua velhice, a ponto de, no final da vida, dar um relatório à nação e poder demonstrar que, ao longo do seu governo, que foi exercido tanto no campo político quanto no campo religioso, porque também era sacerdote, não houve sequer um flanco aberto, uma ponta solta, algum crime ou desvio ou corrupção em sua administração. Um exemplo para a nossa geração. Entretanto, Samuel não logrou êxito na criação dos seus filhos. Seus filhos não eram honestos como ele era honesto. Eram avarentos, amantes do dinheiro, amantes do sucesso. E em virtude disso, o povo de Israel não aceitou a liderança dos seus filhos e reivindicou um rei, começando então a monarquia em Israel, em substituição à teocracia. Se avançarmos um pouco mais na história, veremos o segundo exemplo em Davi, que foi o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Não sem defeito, mas de coração quebrantado. Ele fortaleceu Israel, granjeou fortunas, acumulou riquezas, obteve esplêndidas vitórias sobre seus inimigos e ampliou o território de Israel. Porém, sofreu derrotas amargas dentro do lar. Aminon, seu filho mais velho, violentou a sua irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, planejou e executou a morte de Aminon. Absalão foge de Israel para escapar da perseguição do pai, e esse imbróglio familiar durou 11 anos. Após o que, Absalão conspira contra o pai para tirar-lhe a vida e tomar-lhe o trono. E nessa empreitada, Absalão morre. Mais tarde, Davi
nomeia e consagra Salomão como seu sucessor. Porém, antes desse fato, Adonias, que nunca fora contrariado por seu pai, declara-se rei, promove uma rebelião que é estancada por Davi. E quando Salomão assume o governo, logo depois ele manda matar Adonias. Sangue, traição, conspiração, violência, na casa de um homem de Deus. Davi colheu tantas vitórias fora dos portões e sofreu amargas derrotas dentro de casa. Mas eu vou lhe dar um terceiro exemplo para não lhe cansar, teria tantos outros, que é o rei Ezequias. Um homem piedoso, um homem que implementou reformas em Judá e experimenta um grande avivamento. Ele experimenta 2 milagres extraordinários da parte de Deus. Deus livrou Jerusalém do ataque assírio e Deus curou Ezequias de uma enfermidade mortal. Porém, o filho de Ezequias, Manassés, torna-se o mais perverso rei de Judá. E Deus então decide entregar o seu povo ao cativeiro babilônico, em virtude dos pecados graves cometidos por Manassés, filho de um homem piedoso. Então, diante desses exemplos, gostaria de remeter você agora ao texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Paulo está escrevendo de Roma a sua carta aos Efésios, a rainha das suas cartas, a carta eclesiológica. Depois de mostrar o plano eterno de Deus na nossa salvação, depois de retratar a obra da Trindade na nossa salvação, o Pai escolhendo, o Filho redimindo, o Espírito Santo aplicando a redenção, depois de orar para que a igreja entenda a natureza do seu chamado, a grandeza do poder que está à sua disposição, o apóstolo Paulo fala de como Deus nos salvou, tirando-nos da escravidão, da depravação e da morte espiritual. Retrata que Deus só tem um povo, uma família, um rebanho, uma igreja, composta de judeus e gentios. E como a obra de Cristo derrubou a muralha da separação, e agora Paulo vai mostrar também o grande mistério oculto dos séculos, que era formar de judeus e gentios um único povo, a sua igreja. Então Paulo trata da unidade da igreja, aplicando a doutrina, ele ora pela igreja para que ela possa compreender o poder que está à sua disposição, fala da unidade da igreja, faz exortações importantes sobre a vida de santidade e conclui esta epístola tratando da plenitude do Espírito Santo, falando que é impossível que na família, na igreja e no campo da batalha espiritual nós sejamos vencedores, a não ser que sejamos cheios do Espírito Santo. E então no capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vale destacar que no versículo 1, Paulo orienta os filhos: filhos, obedecei a vossos pais. Aqui no verso 1, pais, é uma referência a pai e mãe. Os filhos precisam obedecer e honrar pai e mãe. Aliás, este é o 5º mandamento com promessa. Este faz parte das tábuas da lei, como mandamento moral, princípio e preceito de cláusula pétrea que não é abrogado.
Então, agora Paulo retoma este assunto e diz assim: e vós, pais. E quando eu diz no verso 4, e vós, pais, ele não está mais falando de pai e mãe. Ele está falando dos pais, homens. Por quê? Porque dentro dos preceitos divinos, o homem, o marido, o pai, é o responsável pela educação, formação espiritual de seus filhos. Claro que isso não dispensa a participação das mães, a influência fundamental das mães, o aconselhamento e o ensino das mães, mas significa que Deus vai cobrar do homem, do marido, a responsabilidade da educação dos filhos. E num regime de pátria potestas, onde os pais tinham direito de vida ou morte sobre os filhos, Paulo começa colocando limitação no papel dos pais. E ele diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E a pergunta é: como um pai pode provocar os filhos à ira? Em primeiro lugar, quando os pais privilegiam um filho em detrimento do outro, ou dá mais prestígio a um filho do que outro, comparando os filhos, gerando no coração deles emulação e ciúmes, como aconteceu na família de Jacó, que amava mais a José do que os seus irmãos, e isso gerou uma guerra dentro de casa. Os filhos não são iguais. Embora você possa até tratá-los de forma diferente no que tange a abordagem, você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você pode exigir dos seus filhos o mesmo empenho, mas você não pode exigir deles o mesmo desempenho. Portanto, os pais não podem comparar os filhos para exaltar um e diminuir outro. Os pais não podem, ao presentear os filhos, comprar um presente melhor para um e um pior para o outro. Os pais não podem elogiar um filho e só criticar o outro, porque isso vai gerar tensão na família e vai provocar a ira aos filhos. Quando é que os pais provocam os filhos a ira? É quando os pais requerem dos filhos aquilo que eles mesmos não vivem. É quando os pais são duros demais com os filhos, mas complacentes demais com eles mesmos. É quando um pai dá uma ordem para o filho, mas ele, pai, não anda de acordo com a ordem que deu ao filho. É quando um pai manda o filho ir para a igreja, mas ele mesmo não vai à igreja. Então isso provoca a ira dos filhos. Quando é que os pais provocam os filhos a ira? É quando os pais são contraditórios. É quando eles falam uma coisa e vivem outra. É quando os filhos colhem os pais em contradição. É quando os filhos percebem que os pais são concessivos ao erro para benefício próprio, mas requer dos filhos um comportamento que eles mesmos não possuem. E os filhos são mais espertos do que os pais imaginam. Eles nos observam mais do que nos ouvem. Eles nos veem mais do que nos escutam. É por isso que Albert Schweitzer disse com razão que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Falamos mais pelo exemplo do que pelas palavras, mais pela conduta do que pelos preceitos, mais pelo paradigma do que pelas ordens. Então, quando os pais têm essa postura incoerente, inconsistente, contraditória, isso leva os filhos a ficarem irritados. Em vez de irritar os filhos, o apóstolo Paulo diz assim: mas criai-os. Veja você a conjunção adversativa mais. Mas criai-os na disciplina e na exortação do Senhor, na admoestação do Senhor.
E a palavra criar aqui é no sentido pleno da palavra. Não apenas dando casa, não apenas dando cama, não apenas dando comida, não apenas dando segurança, não apenas dando escola, não apenas encaminhando para a vida. Mas os pais precisam criar os filhos no sentido pleno da palavra, formando-os, forjando neles o caráter de Cristo, instruindo-os na verdade, dando a eles todo o suporte físico, emocional, moral e espiritual, para que eles possam avançar vitoriosamente na vida, plantando princípios e valores no coração deles, para que amanhã, quando estiverem aí no mercado de trabalho, numa sociedade competitiva e às vezes até feroz, esses filhos possam ter discernimento, sabedoria, para fazerem as melhores escolhas, para o bem deles e para a glória de Deus. Então os pais precisam criar os filhos, educar os filhos, forjar um caráter nobre nos filhos, e ensinar pela palavra e pelo preceito e pelo exemplo os valores absolutos do reino de Deus. Agora, então Paulo detalha-se, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina, mais do que palavras, são ações. Porque os filhos precisam ter limites. Os filhos precisam saber o que é certo e o que é errado. Os pais precisam enaltecer os filhos, elogiá-los, encorajá-los quando acertam, e precisa também exortá-los e adverti-los quando estiverem errados. Os pais não podem aplaudir o erro, ou a indisciplina, ou a rebeldia dos filhos. Os pais precisam temperar exortação com elogio. Há horas que os filhos precisam de disciplina mesmo. Pode, não pode. Vai, não vai. Faça, não faça. Ande, não ande. Porque os pais têm o dever de proteger os filhos. E proteger os filhos, às vezes, deles mesmos. Das más influências. Dos lugares perigosos. Das companhias perigosas. Então, cabe aos pais esse dever, essa responsabilidade de pôr limites. Tem hora para sair, tem hora para chegar, tem lugar que pode, tem lugar que não pode, tem companhia que deve, tem companhia que não deve. Isso é fácil? Não é. Isso custa um alto preço? Custa. É por isso que paternidade não é um assunto tão simples. Talvez pudesse aqui evocar um filme que foi apresentado no Brasil na década de 80, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Era uma mãe solteira, que tinha a responsabilidade de criar a sua filha, que tinha tido uma educação muito rígida, segundo ela, e ela gostaria de dar à filha uma educação mais liberal. Ela não imporia nada para a filha, não exigiria nada da filha, não colocaria limites para a filha, deixaria a filha fazer suas próprias escolhas. E essa menina, então, não tendo freios, não tendo parâmetros, não tendo balizas, não tendo referências, ela se perdeu. E com 13 anos, essa menina estava drogada e prostituída. A mãe, pensando que estava fazendo o melhor para ela, estava condenando a filha a uma derrota fatídica. Os pais precisam criar os filhos na disciplina do Senhor. Mas também Paulo diz que os pais precisam criar os filhos na admoestação do Senhor. E a admoestação já não é mais atitude, gestos, ações, são palavras. É a exortação verbal. É o aconselhamento noutético. É o confronto.
é chamar para uma conversa. Não é jogar o problema debaixo do tapete. Não é adiar a conversa por constrangimento ou por não querer contrariar os filhos. É preciso ter coragem, amor, para admoestar os filhos. Meu filho, esse caminho não é bom. Minha filha, esse caminho não serve. Meu filho, essa decisão não é boa. Minha filha, essa decisão vai trazer consequências tristes. Meu filho, esse namoro é bom. Meu filho, esse namoro aqui é preocupante. Meu filho, você não deve andar com essas companhias. Meu filho, você deve andar com gente melhor do que você. Meu filho, você precisa observar os preceitos de Deus. Meu filho, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa participar da casa de Deus, você precisa estar envolvido com as coisas nobres da vida. São palavras, são exortações verbais, são advertências, admoestações. O resultado disso certamente é maravilhoso. Porque filhos bem formados, bem criados, bem instruídos, bem forjados na disciplina e na educação familiar, são filhos preparados para a vida, que vão amanhã constituir famílias com os mesmos valores, com os mesmos princípios. Isso vai abençoar as futuras gerações. Então, na ocasião da celebração do Dia dos Pais, eu quero trazer essa palavra a você. Primeiro, parabenizando você, pai, pelo seu dia. Segundo, encorajando você a investir o melhor do seu tempo na vida dos seus filhos. Nenhum sucesso vai compensar se você fracassar como pai, como instrutor, como conselheiro, como sacerdote do seu lar. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus filhos. E se esta mensagem foi oportuna para você, quem sabe você possa compartilhá-la com outras pessoas. Se você ainda não acionou aí o sininho para você ser notificado das novas mensagens, faça isso. Todo dia tem mensagens novas aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se nele e participe conosco desta grande obra que é levar a palavra de Deus a todos os rincões da nação brasileira, a todas as nações da terra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família.